Hollywood. Um lugar onde a beleza é negociada como moeda, e o rosto de uma estrela é muitas vezes mais importante do que seu talento. Nos tapetes vermelhos as luzes brilham, as câmeras disparam incessantemente, e o mundo admira os rostos impecáveis que parecem nunca envelhecer. Mas por trás dessa fachada reluzente esconde-se uma verdade tão amarga quanto chocante. O preço da eterna juventude pode custar o próprio rosto, ou até mesmo a própria identidade. Muitas celebridades, que antes eram consideradas intocáveis, hoje mal são reconhecíveis. A pressão para escapar do tempo as levou às mãos de cirurgiões, às vezes com esperança, muitas vezes com desespero e, não raro, com consequências catastróficas. São histórias de glória e queda, de beleza e perda, de coragem e tragédia. E elas nos fazem uma pergunta que vai mais fundo do que qualquer bisturi. Quanta mudança uma pessoa pode suportar antes de se perder? Michael Jackson não era apenas um músico, ele era um fenômeno. Do garotinho dos Jackson 5, que encantou o mundo com sua voz pura, ao rei do pop, que lotava estádios e fez história na música, tudo nele parecia maior que a vida. Mas enquanto suas músicas permaneceram atemporais, seu rosto se transformou em um enigma que chocou fãs e críticos. Tudo começou com uma insegurança: seu nariz. Inicialmente, uma pequena correção parecia inofensiva, quase imperceptível, mas a cada nova intervenção, não apenas a forma de seu rosto mudava, mas também sua expressão. Médicos que o conheciam relataram mais tarde dezenas de operações, alguns até falavam em mais de 100 intervenções. Narizes, bochechas, queixo, pálpebras. Quase nenhuma parte de seu rosto permaneceu intocada. De ano para ano, de álbum para álbum, um novo Michael surgia, ora com o nariz mais fino, ora com a pele mais clara, ora com traços faciais tão estranhos que muitos fãs não reconheciam mais a pessoa por trás da lenda. Era como se ele estivesse tentando se apagar, camada por camada, corte por corte. O trágico não foi apenas a mudança em si, mas a obsessão por trás dela. Michael queria a perfeição. Ele queria alcançar um ideal que talvez nunca tivesse existido. Mas nessa busca desesperada, ele perdeu o menino que um dia fez o mundo dançar com ABC. Sua morte em 2009 foi um choque, mas muitos acreditam que ele havia começado a morrer muito antes, toda vez que se submetia ao bisturi na esperança de, desta vez, finalmente ser perfeito. Mickey Rourke foi outrora a personificação da atração masculina em Hollywood. Nos anos 1980, ele era considerado um dos atores mais carismáticos de sua geração, um homem com uma aura selvagem, olhar penetrante e um corpo cheio de energia. Filmes como 912 Semanas de Amor o transformaram em um símbolo sexual, uma estrela que parecia intocável, mas a fama por si só não lhe bastava. Em seu coração batia uma segunda paixão: o boxe. Nos anos 1990, Rourke deixou as telas e entrou no ringue. O sonho de fazer carreira no boxe custou-lhe não apenas sangue, suor e inúmeras lesões, mas também seu rosto. Várias fraturas no nariz, uma maçã do rosto esmagada, lacerações na língua e inúmeras cicatrizes o marcaram. A outrora impecável expressão foi destruída pelo brutal jogo do esporte. Para reverter tudo isso, Rourke procurou um cirurgião. Mas o que era para ser uma restauração, transformou-se em mais um pesadelo. Em vez de restaurar o rosto familiar, várias operações mal-sucedidas pioraram drasticamente sua aparência. Seus traços pareciam antinaturais, sua mímica endurecida, seu rosto, outrora tão vivo, mal era reconhecível. Até mesmo fãs leais mal reconheciam o homem que os havia encantado. Anos depois, Rourke falou com dolorosa honestidade sobre sua decisão. Escolhi o médico errado, mas por trás dessas palavras há mais do que uma amarga constatação. É a história de um homem que tentou recuperar o controle de sua vida e perdeu o que o tornava único. Hoje Rourke ainda trabalha como ator, mas seu rosto conta outra história, a de fama, orgulho, derrota e o alto preço que se paga quando se tenta voltar no tempo com o bisturi. Priscilla Presley foi por décadas a personificação da elegância e da beleza clássica. O mundo a conheceu como esposa de Elvis Presley, o rei do rock and roll. Mas ela nunca foi apenas a mulher ao lado dele, criando seu próprio legado, como atriz, empresária e como um símbolo de uma era que personificava glamour e sofisticação.
Seus traços faciais eram icônicos, contornos delicados, olhos brilhantes e uma aura natural que a fazia parecer atemporal. No entanto, com o passar dos anos, a pressão para manter essa imagem eterna também cresceu para ela. Em um ambiente onde a juventude é sinônimo de relevância, parecia quase inevitável fazer pequenas intervenções estéticas. Priscila finalmente procurou a ajuda de um homem que se apresentava como um renomado especialista. O que ela não sabia, ele não era um médico licenciado. Pior ainda, ele não usava material medicamente aprovado, mas injetou silicone industrial nela, um produto destinado a máquinas e peças automotivas, não para a pele humana. As consequências foram devastadoras. Em pouco tempo, seu rosto mudou drasticamente. A harmonia que a tornava tão especial desmoronou. Os contornos pareciam irregulares, e a elegância deu lugar a um reflexo distorcido. Tentativas de corrigir os danos com mais operações só puderam ajudar parcialmente. Algumas cicatrizes, tanto externas quanto internas, permaneceram para sempre, mas talvez ainda mais cruel do que as marcas físicas tenha sido a sensação de traição. Priscila acreditava estar em boas mãos, e foi vítima de um charlatão que explorou sem escrúpulos seu desejo de perfeição. Apesar de tudo, ela manteve sua dignidade. Mais tarde, ela falou abertamente sobre o que lhe aconteceu para alertar outras pessoas e deixar claro que nem mesmo os mais ricos e famosos estão protegidos contra a decepção. Sua história é um aviso. A beleza pode desaparecer, a confiança pode ser abusada, mas a verdadeira força se manifesta na coragem de seguir em frente, mesmo após experiências tão amargas, de cabeça erguida. Donatella Versace nunca foi apenas a irmã do lendário designer Gianni Versace. Ela própria se tornou um ícone, com sua cabeleira loira platinada, voz rouca e um estilo que era ao mesmo tempo provocante e glamouroso. Ela marcou o mundo da moda de uma forma inconfundível. Ela era o rosto de um império que personificava luxo, paixão e orgulho italiano. Mas enquanto ela levava a marca Versace ao topo do mundo da moda, sua própria imagem no espelho começou a mudar cada vez mais. Em uma indústria que é quase obsessiva por juventude e perfeição, Donatella estava sob uma enorme pressão. Ela decidiu cedo por intervenções cosméticas, botox, preenchedores, tratamentos a laser, facelifts. No início, as mudanças eram sutis, quase imperceptíveis, mas com o passar dos anos as intervenções se tornaram mais visíveis, quase inevitáveis. Seu rosto parecia cada vez mais esticado, os lábios mais volumosos, as maçãs do rosto mais marcantes. Alguns chamavam de autopromoção, outros de exagero. A outrora tão elegante simplicidade deu lugar a uma aparência que foi criticada pelo mundo. Nas passarelas e capas de revistas, o foco não eram mais apenas suas coleções, mas também a pergunta: até onde se pode ir para preservar a imagem da eterna juventude? Muitos sentiram que seu rosto alterado era um símbolo de quão tênue é a linha entre autodeterminação e autoprivação. Mas Donatella nunca se desculpou. Ela não se escondeu, não evitou as câmeras. Em vez disso, ela continuou a se apresentar com orgulho e deixou claro que seu corpo e seu rosto são tanto uma expressão de seu estilo quanto as roupas que ela desenha. Em um mundo que condena impiedosamente as mulheres por qualquer sinal de envelhecimento, ela decidiu escrever suas próprias regras. Para alguns, ela é um exemplo de alerta. Para outros, um símbolo de força e liberdade. A história de Donatella mostra que a beleza no mundo da moda é muitas vezes tão construída quanto um vestido na passarela, fascinante, provocante, às vezes desconfortável, mas sempre a expressão de uma visão inabalável. Cher é mais do que uma cantora ou atriz, ela é um símbolo ambulante de autotransformação. Desde os anos 1960, ela conseguiu se reinventar repetidamente. Sua voz, suas performances, seus figurinos e seu incomparável caráter de palco a transformaram em uma lenda. Mas enquanto o mundo celebrava sua arte, Cher travava uma batalha constante contra um inimigo invisível, o tempo. Ao contrário de muitas outras celebridades, ela nunca fez segredo de suas intervenções estéticas. Ela falou abertamente sobre rinoplastias, facelifts, tratamentos de pele e outras operações que a ajudaram a manter sua aparência jovem. Para alguns, ela era um exemplo de honestidade.
para outros um exemplo vivo dos extremos da indústria da beleza. Seus críticos afirmavam que seu rosto havia perdido expressividade ao longo dos anos, que a naturalidade havia dado lugar a uma espécie de máscara, mas seus fãs viam algo diferente, uma mulher que não se deixava intimidar pelas expectativas sociais. No palco, ela continuava a irradiar uma energia que invejava artistas décadas mais jovens. Cada apresentação era uma prova de que sua força não residia na expressão facial, mas em sua presença e paixão inabaláveis. Cher transformou o que para muitos era um tabu em uma arma de autodeterminação. Sim, eu fiz cirurgia, e daí? Com essa atitude, ela desarmou críticos e inspirou outros a manterem suas decisões. Sua história não é um sinal de alerta silencioso, mas um manifesto em voz alta, que você pode se recriar quantas vezes e tão radicalmente quanto quiser. Hoje, com mais de 70 anos, Cher ainda está em turnê, ainda presente, ainda uma força da natureza. Suas transformações podem ser controversas, mas mostram uma coisa claramente: a beleza pode ter muitos rostos, e às vezes é a ousadia de se reinventar repetidamente que torna uma pessoa imortal. Lindsay Lohan foi outrora o rosto brilhante de uma geração inteira. Como a garota ruiva de olhos cintilantes, ela conquistou o coração do público em Operação Cupido, e depois em Sexta-feira Muito Louca e Meninas Malvadas, tornou-se a personificação da esperança juvenil de Hollywood. Ela tinha tudo: talento, charme, beleza e uma autenticidade rara em um mundo cheio de máscaras. Mas quem é colocado nos holofotes tão jovem, muitas vezes paga um preço alto. Quanto mais velha ela ficava, mais implacáveis os holofotes se voltavam para seus erros. Cada saída noturna, cada escapada era documentada. As manchetes não relatavam mais sobre papéis ou prêmios, mas sobre álcool, drogas, clínicas de reabilitação e contratos fracassados. A outrora princesa de Hollywood tornou-se alvo do impiedoso jornalismo sensacionalista. Em meio a esse caos, sua aparência também começou a mudar. Botox, preenchimentos, pele mais lisa, lábios mais volumosos, a despreocupação juvenil que a havia tornado famosa, deu lugar a um rosto mais sério, quase estranho. Muitos fãs ficaram surpresos, alguns até desapontados. Para alguns era mais um sinal de queda, para outros, uma tentativa dolorosamente visível de sobreviver em uma indústria que não perdoa o envelhecimento. Mas por trás dessas mudanças, há mais do que mera vaidade. Lindsay não procurava apenas beleza, mas controle, algo que o mundo lhe havia tirado. Seu novo rosto era também um escudo protetor, uma tentativa de deixar o caos para trás e recomeçar. Hoje, longe dos escândalos, ela ocasionalmente ainda atua como atriz, mas acima de tudo como uma sobrevivente. Sua história mostra como é brutal crescer sob os olhos do mundo, e nos lembra que nem toda mudança é uma expressão de fraqueza. Às vezes é um grito silencioso por um novo começo. Linda Evangelista foi nos anos 1990 mais do que apenas uma modelo. Ela foi um fenômeno. A cada passo na passarela, ela escrevia a história da moda. Seu rosto adornava centenas de revistas, e sua famosa frase, "Eu não levanto da cama por menos de $10.000 por dia", tornou-se um símbolo de toda uma era. Ela não era simplesmente bonita, ela era a personificação da beleza. Mas até mesmo deusas envelhecem, e Linda tentou se antecipar ao inevitável. No início, eram apenas pequenas correções, tratamentos inofensivos que ninguém notava. Mas então ela decidiu por um novo método que na época era considerado seguro e revolucionário, o Cool Sculpting. Um procedimento que prometia destruir células de gordura pelo frio, sem bisturi, sem cicatrizes. Parecia um milagre, mas o que começou como esperança terminou em catástrofe. Em vez de ficar mais magra, seu corpo reagiu paradoxalmente. As áreas tratadas incharam, endureceram e assumiram formas grotescas. Um efeito colateral raro, mas devastador, que destruiu seu corpo e sua autoimagem. Para Linda, que por décadas foi considerada um símbolo de perfeição, foi um golpe que foi mais profundo do que qualquer mudança visível. Ela se retirou, desapareceu da vida pública por quase 5 anos. Somente em 2021 ela falou sobre seu destino. Ela se chamou de brutalmente desfigurada e contou como havia sofrido com a perda de sua identidade. Mas nesse momento de vulnerabilidade,
Ela mostrou mais força do que nunca na passarela. Ela apareceu novamente diante das câmeras, desta vez não como uma modelo impecável, mas como uma mulher que revelou suas cicatrizes, físicas e emocionais. A história de Linda Evangelista é um amargo lembrete de que mesmo os procedimentos mais modernos e supostamente sem riscos podem ter consequências fatais, mas é também um exemplo de coragem, porque a verdadeira beleza não se manifesta na perfeição, mas na honestidade de revelar a própria vulnerabilidade e ainda assim seguir em frente. Essas 7 histórias mostram quão tênue pode ser a linha entre beleza e autoprivação, a busca interminável de Michael Jackson pela perfeição, a tentativa fracassada de Mickey Rourke de recuperar seu antigo rosto, a amarga experiência de Priscilla Presley com um charlatão, a transformação autoconfiante, mas controversa, de Donatella Versace, a franqueza implacável de Cher em lidar com as intervenções, o recomeço desesperado de Lindsay Lohan e a trágica luta de Linda Evangelista com um método moderno. Todos eles têm algo em comum, a tentativa incansável de deter o tempo. Mas o que permanece não é a superfície impecável, mas a história por trás dela. A beleza pode desaparecer, os rostos podem mudar, as carreiras podem vacilar, mas a coragem de seguir em frente, a honestidade de admitir erros e a força de, apesar de tudo, manter a dignidade, isso é o que permanece imperecível. Hollywood vive de aparências, mas por trás do brilho revela-se uma lição para todos nós. A verdadeira força não está em permanecer jovem, mas em aceitar a própria verdade, porque no final não se reconhece a perfeição no espelho, mas as marcas de uma vida que realmente foi vivida.